período meio diferente de fluxo de capitais, né? Usualmente, quando a gente tem uma crise global, incertezas globais, tem aversão a risco, tem a tradicional fuga pela qualidade, a gente via os ativos indo para Estados Unidos, indo para a Europa e saindo de países emergentes, e normalmente o real se depreciaria, a bolsa cairia, que era o que a gente viu em várias crises globais do passado. Mas o que estava acontecendo até a guerra, né, até 2 semanas atrás, era o oposto, na verdade. Era um fluxo de capitais saindo de países centrais, saindo dos Estados Unidos, saindo de Europa, vindo para países emergentes, né? O fluxo de capitais no Brasil nos 6 meses terminados em fevereiro não tem similar em termos de volume dos últimos 30 anos, pelo menos, de mercado financeiro global. Aí a gente viu o real se valorizando, outras moedas se valorizando também. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas, enfim, guerra é guerra, né? E petróleo é petróleo, é um fator assim, muito importante de produção. Vamos discutir um pouco como é que isso pode afetar. Por enquanto, é, aumentou as expectativas de inflação no mundo inteiro, né? Petróleo para cima significa a gasolina mais cara, então os bancos centrais tendem a ser mais cautelosos, mas o real se valorizou nesse período. A gente saiu de 5,20 está em 5,15 hoje. Então, continua mais ou menos essa sensação de que a confusão está mais lá fora do que aqui dentro, né? E os fluxos de capitais continuam para cá. Agora, dito isso, e a gente também tem a oportunidade aqui na XP, como a gente tem clientes em várias partes do mundo, a gente tem a oportunidade também de conversar com os investidores internacionais, né, com fundos de investimento global que buscam investir aqui. A sensação é meio o seguinte: olha, no curto prazo aqui tudo bem, mas no segundo semestre tem eleições e eleições podem ser. é, Podem trazer incerteza, pode, né? Como é que vai ser, quem vai ganhar a eleição, como é que vai ser a próxima equipe econômica, vai haver um ajuste das contas públicas ou não para frente, né? Então, eu acho que são temas que a gente tem que comentar aqui. Eu trouxe uma breve apresentação, alguns slides, mais para ficar como pano de fundo aqui dessa minha fala inicial, tentar compartilhar aqui com vocês, e depois a gente pode ir para perguntas e respostas, né? Debates, discordância, né? Vocês fiquem à vontade. Mas vamos lá, deixa eu tentar Tenta entrar nesse call aqui, mas eu vou bater no compartilhar mapa contato, conforme for a gente pode. aqui, ó. Acho que isso. Alguém está com o microfone aberto, eu acho. Boa. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né, a minha apresentação? Deixa eu pegar aqui um apontador. Vamos lá. Qual era o tema mais falado do clima global até começar a guerra? Era a tal da guerra comercial do Trump, o aumento das tarifas que ele fez no ano passado. Aqui esse gráfico ele mostra a evolução das tarifas de importação dos Estados Unidos nos últimos quase 130 anos, e a fortíssima alta de tarifas, né, a guerra comercial que foi deflagrada pelo Trump no ano passado. As consequências da guerra foram pequenas, foram bem menores, consequências econômicas, né, foram bem menores do que se esperava. Não houve recessão no mundo, pelo contrário, a economia global continua forte, porque além da guerra comercial, outras coisas vêm acontecendo, né? Nós temos uma revolução do lado tecnológico, inteligência artificial, empresas investindo fortemente nesse setor. Então, isso deu uma contrabalançada nesse efeito da guerra, das tarifas. A inflação, que se temia subir muito, não subiu em nenhum lugar, na verdade, ficou meio de lado. Então, o efeito dessa alta de tarifas não foi muito grande. Mas teve um efeito grande no dólar, na percepção do investidor internacional sobre os Estados Unidos. Até o ano passado havia uma, uma visão predominante de que Trump eleito era dólar, era, né, America Great Again, dólar forte, fluxo de capital. Então todo mundo foi para os Estados Unidos. Esse gráfico aqui mostra o índice do dólar contra uma cesta de moedas, né? O dólar para cima é o dólar se valorizando. Fora que o período da pandemia foi o momento em que mais houve valorização do dólar, todo mundo achava que a bola da vez era os Estados Unidos. E o Trump começou a meter os pés pelas mãos em termos de sinalização de política econômica, esse processo aqui das tarifas de importação, ataques ao Banco Central, né? Vocês devem ter acompanhado, o Trump em vários momentos ataca o presidente do Banco Central, que estava fazendo seu trabalho lá de forma
bem consistente na nossa avaliação, e isso gerou uma percepção de que talvez os Estados Unidos não sejam mais aquela referência em termos de o aluno nota 10, digamos, né, na visão do mercado financeiro, ainda é um aluno nota alta, digamos 8,5, mas não é mais o aluno nota 10. E aí houve esse processo que eu contei para vocês de saída de capitais e busca de alternativas de investimento. E o Brasil acabou aparecendo como um destino desse fluxo de capitais, porque é um país longe dessas, né, confusões geopolíticas que nós temos acompanhado, é um país que se beneficiou da guerra comercial, né, principalmente guerra entre Estados Unidos e China. O Brasil é um bom parceiro comercial tanto dos Estados Unidos quanto da China. Então, no momento em que houve a guerra, o Brasil passou a exportar e importar mais para os Estados Unidos e mais para a China, né? Eles pararam de fazer comércio entre eles e o Brasil acabou se beneficiando dessa história, né? Produz um terço da comida do mundo, né, dos alimentos do mundo, ou seja, não tem produtos aqui, energia renovável, minério, tal, produtos de grande demanda internacional, e uma economia, e aí é um ponto interessante, né, uma economia que apesar das incertezas fiscais, etc., eu vou falar sobre elas, elas são importantes, performou bem nos últimos anos, né? Cresceu, o Banco Central se mostrou independente aqui, subiu o juro quando precisou, cortou o juro quando pôde, é, o PIB cresceu, a inflação ficou mais ou menos sob controle, 4 e pouco por cento, o câmbio se valorizou, está certo que boa parte dessa valorização do câmbio tem a ver com esse fluxo de capitais maior, mas o Brasil passou a ser percebido como um país relativamente melhor que os outros emergentes, certamente, né, que Rússia, que China, que Turquia, que estavam mais metidos ali na confusão global, e também uma opção de investimento para esse fluxo que saiu dos Estados Unidos. A gente viu esse fluxo para o ouro também, para criptomoedas, prata, todos esses ativos subiram demais, mas as moedas emergentes se valorizaram, e o Brasil em particular, né? A gente saiu lá daquele 6,30, vocês devem lembrar que no final de 2024, um ano e meio atrás, mais ou menos, foi bem confuso o mercado, né? O câmbio depreciou fortemente, a gente teve lá uma certa crise, e aí, ao longo do tempo esse processo foi se reequilibrando, né? E o dólar, o câmbio foi voltando aqui, né? Se você olhar para, deixa eu pegar aqui deixa eu ver um pouco, aqui, ó. Okay? Deixa eu voltar aqui. Esse gráfico aqui, ele mostra de abril do ano passado até aqui, os últimos 12 meses, o real comparado com outros pesos aqui, outras moedas da região. Você vê que o real ele se valoriza, né, para baixo a valorização, né, só que as outras moedas também se valorizaram. Você vê que só o peso chileno agora deu uma descoladinha, o peso colombiano também um pouquinho agora, um pouco mais aqui que os outros, mas a verdade é que o Brasil foi um vencedor relativo, mas outros países também foram, né? Foi um fluxo de capitais, euro, né, se valorizou, o franco era mais anti-Estados Unidos do que Brasil. Bom, e como é que a guerra faz diferença nesse ambiente, né? A guerra está aqui, né? Esse é o mapa famoso que agora, né, que tem todas as publicações. Eu peguei esse aqui do Financial Times, que eu gosto porque mostra onde foram os bombardeios, etc. E aqui está o Golfo e o famoso Estreito de Hormuz, por onde passam de 20% a 30% de todo o petróleo produzido no mundo, né? Todo o petróleo produzido aqui, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Irã, Emirados Árabes, todos saem aqui pelo Estreito. Hoje bombardearam 3 navios no Estreito, ou seja, que a situação está bem complicada aqui. Esse Estreito realmente é estreito. No ponto mais apertado, são 10 quilômetros só de espaço, né, de largura. Então, o Irã tem uma capacidade bastante importante de fechar esse caminho. E no momento que isso acontece, o petróleo que vinha caindo ao longo do tempo, em particular aqui a partir de 24, está vendo que os preços do petróleo, esse aqui é o preço do Brent, do barril Brent, que é o mais relevante aqui para nós, que é o que nós importamos. Esse
subiu muito aqui, né? Esse preço subiu muito aqui no pós-pandemia, chegou a bater $10 o barril durante a pandemia, mas isso era distorção daquele momento maluco que a gente viveu. Aí o petróleo, o preço se normalizou, voltou aqui para 70. Esse morro aqui é a guerra da Ucrânia, né? E depois ele vai desvalorizando aqui, caindo, muito por conta de uma perspectiva de sobreoferta de petróleo, né? O Arábia Saudita acelerando muito a produção de petróleo, o Kuwait acelerando, os países ali da região, numa ação até deliberada de reduzir um pouco o preço do petróleo e eliminar concorrentes, né? Mas aí vem a guerra de novo e provoca essa alta. Ele sai, o petróleo sai aqui, estava a 60, escalou até 70, no momento em que a guerra estava começando a cheirar ali que ia acontecer, e quando vem o bombardeio, ele dispara, né? Chegou a bater 120 no final de semana, voltou e está aqui em torno de $100 o barril, hoje mais especificamente 91,5, $92, quando eu dei o print nessa tela. Quem se beneficia e quem se prejudica dessa guerra? Na verdade, assim, uma guerra como essa não tem vencedores, né? Essa é a grande verdade, né? Especialmente porque petróleo é um insumo de produção muito relevante. Se esses preços ficarem nesses patamares, né, em torno de $100, nós vamos ter mais inflação e vamos ter problemas de produção em atividade econômica, em PIB, em muitas regiões do mundo. Não, a gente não sabe se esse cara vai ficar por aqui. Por quê? Porque se a guerra acaba, digamos, né, por qualquer razão, há uma negociação, e ontem ou anteontem o Trump deu uma declaração dizendo, não, fiquem tranquilos que a guerra vai ter curta duração, imediatamente os mercados reagiram. Porque se a guerra acaba e o estreito volta a ser um estreito fluido, todo aquele excesso de produção do Iraque, da Arábia Saudita, do Irã, volta ao mercado. Quase todo, na verdade, porque com os bombardeios tem uma capacidade de produção ali piorou. Mas ainda assim, não é para preço de petróleo a 90, $100 o barril. Provavelmente esse cara volta aqui para a faixa dos 70, 80. Mas tem muita incerteza a respeito disso. A gente não sabe se isso vai realmente acontecer, a gente não sabe quanto que os bombardeios vão durar. Então, tem uma incerteza aqui. Agora, entre os poucos países que se beneficiam hoje no mundo da alta do preço do petróleo, está lá o Brasil de novo, né? O Brasil que até início da década de 2000 era fundamentalmente importador de petróleo, a alta do preço do petróleo no mercado internacional afetava negativamente o Brasil. Depois da descoberta do pré-sal e a aceleração brutal da produção de petróleo que nós tivemos nos últimos 20 anos, o Brasil passou a ser um grande exportador de petróleo. E mais, né, o governo brasileiro, através de tributação direta na Petrobras, através de tributação em outros campos, em concessões, em royalties, etc., passou a arrecadar muito com o petróleo, né? Então, o preço do petróleo para cima significam, por exemplo, aqui essa tabela aqui mostra uma notinha que nós publicamos no dia lá no fim de semana da guerra, no domingo ali da guerra, do início da guerra, né? Com a sensibilidade, o petróleo estava indo em 80 naquele momento, depois agora subiu mais, mas sensibilidade de balança comercial, déficit público e inflação com o preço do petróleo. Então, o petróleo é 80, a balança comercial, nossa produção de balança, que era 60, vai a 80, então quase 20 bi a mais de balança comercial. A 90 é mais claro isso, né? Aos preços atuais, a balança comercial pode chegar perto de 100 bi. E o déficit público vai diminuindo, porque a arrecadação, a cada $10 de petróleo, tem uma arrecadação equivalente de uns 10 bi de reais para os cofres públicos brasileiros. Então, o impacto é bastante relevante. Claro que tem um impacto inflacionário. Isso aí não tem dúvidas. Acho que se o petróleo ficar nesse patamar por mais algum tempo, a Petrobras vai ter que subir a gasolina, não tem jeito. Em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem essa intermediação, né? Nos Estados Unidos, assim, petróleo subiu, gasolina subiu lá fora, bate na bomba imediatamente, o mercado é todo aberto. Aqui não, aqui a Petrobras está no meio do caminho, pode segurar por um tempo, mas não pode segurar indefinidamente. Então, a inflação vai ser um pouco maior. Agora, a valorização do câmbio, né? O câmbio escorregou mais um pouquinho.
compensa um pouco essa alta da inflação aqui, mas não muito. Mas então esse é um efeito colateral que vai ter no mundo inteiro. Acho que juros vão ser mais altos. Vou falar do Banco Central daqui a pouco. Acho que o Banco Central tem vai ter pouco espaço para cortar juros se o petróleo ficar nesse patamar. Acho que corta um pouco na semana que vem, talvez na outra, na reunião seguinte do Copom, mas não vai cortar muito. Mas em termos macroeconômicos, o Brasil continua sendo atraente, né? Por isso que, olha aqui, voltando àquele gráfico, né, das moedas, olha como assim, desde que aconteceu a crise, o real sofreu um pouquinho aqui, mas logo voltou, né? Está num patamar parecido com que foi um dos poucos que foi um dos que menos sofreram, porque tem essa visão de que o Brasil se beneficia. Então, para completar essa parte internacional aqui, assim, o ambiente internacional continua muito incerto, muito volátil. As coisas dão uma pequena melhorada, tem muito influxo de capitais, então janeiro e fevereiro foram 2 meses muito fortes para o mercado financeiro, bolsas subiram muito, câmbio valorizou, taxas de juros fecharam. Março, com a crise, já virou tudo, ou virou boa parte, né? A bolsa caiu, o Banco Central já não vai ter mais espaço para cortar juros, mas com o câmbio, aí o câmbio valoriza, o mercado melhora de novo. Então, assim, é um ambiente de alta volatilidade, de alta incerteza. Não aquele ambiente de crise que a gente via no passado, né? Dólar deprecia, tudo, né? O real não é isso, mas é um ambiente que vai, enquanto essa guerra continuar, a gente vai aqui, cada dia a gente vai acordar de manhã, não vai saber se a bolsa está subindo 3% ou caindo 3%, não vai saber se o petróleo está indo para 100 ou está indo para 80, a gente vai conviver com isso, né? Mas eu acho que em termos gerais, os fundamentos da economia brasileira estão sólidos para passar por isso e se beneficiam de demanda internacional de commodities. Então, eu não estou muito pessimista para os próximos meses, não. Pelo contrário, eu acho que os mercados podem recuperar as perdas de março e voltar a ter uma boa performance aqui no curto prazo. Acho que o Banco Central vai cortar juros, né? Tem alguns economistas que estão começando a achar que o Banco Central, por conta dessa alta de gasolina que eu mostrei aqui, né? Que bate na inflação, pode não cortar juros, mas assim, eu acho que o cenário de curto prazo, os juros subiram muito, né? O Banco Central aqui teve que apertar muito a política monetária, né? Subir muito os juros para compensar o risco inflacionário. Então, eu acho que o ambiente de curto prazo é favorável, né? Agora, o que me preocupa um pouco para frente é o ritmo de crescimento e a forma de crescimento da economia brasileira. Se a gente olhar esse gráfico aqui da esquerda, eu peguei aqui desde 2015, como é que é o comportamento do consumo e principalmente do investimento. Da pandemia para cá, o que puxou o crescimento do PIB, investimento deu uma recuperadinha aqui, mas o que realmente puxou o crescimento do PIB foi consumo das famílias, né? Muito respaldado por um crescimento de renda real, que é essa linha preta aqui, bem forte ao longo do tempo. De onde vem esse crescimento de renda tão forte que sustentou o crescimento da economia brasileira? Fundamentalmente, primeiro, de um aumento bastante relevante dos programas de transferência de renda, né? Aqui nesse gráfico a gente pegou um conjunto aqui de Bolsa Família, BPC, Abono, Seguro-Desemprego, todos os programas de proteção social, né? Esse cara, ele tinha um ritmo em torno de 150 bi no ano, aqui em 21, 22, e hoje foi a 400 bilhões de reais. Né? Isso aqui é o Bolsa Família, que aumentou fortemente, os programas BPC e Abono, que aumentaram, né, flexibilizaram muito as regras de entrada, Seguro-Desemprego, que passou a subir mais recentemente, agora com uma rotatividade alta no mercado de trabalho. Então, esse movimento aqui é dinheiro, né, na veia do consumo, né, e foi importante para sustentar o crescimento da economia nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade. Taxa de desemprego também caiu muito forte, né? A economia aquecida, taxa de desemprego caindo, a taxa de desemprego caiu não só porque a economia brasileira está aquecida, mas também
por uma transformação estrutural do mercado de trabalho no mercado, né, no mercado internacional, que é essa revolução aí dos aplicativos, Uber, etc., que mexeu muito com o mercado de trabalho. Então, os salários passaram a subir, né? Hoje as pessoas têm os programas sociais, complementam sua renda com um bico aqui, com um pouco de aplicativo, então eles estão mais reticentes a aceitar um trabalho mais tradicional, assim, né, de carteira assinada, tal. E isso acaba provocando, por um lado, renda mais forte, consumo, mas por outro, e aí começa um pouco das preocupações, né? Quando eu olho para esse slide, eu tenho preocupação primeiro, essa alta muito forte do emprego pode acabar gerando inflação lá na frente? Possivelmente. Esta alta muito forte dos programas sociais pode gerar déficit público lá na frente, dificuldade de pagar essa conta, já está acontecendo, né? E terceiro, esse consumo muito forte pode pressionar a inflação, já está acontecendo também, né? Não é à toa que o Banco Central brasileiro, né, esse gráfico eu acho muito ilustrativo da dinâmica de juros no mundo desde a pandemia, né? E aqui eu peguei aqui a taxa básica, tipo a taxa Selic, né, o equivalente à taxa Selic em vários países, Brasil, México, Colômbia, Inglaterra, Chile, zona do euro, Estados Unidos e Peru, né? Vem a pandemia, aquela recessão global, todo mundo corta juros, passa a pandemia, aquele choque de inflação que a gente teve, todo mundo sobe juros, ó como o movimento é bonitinho. Em resposta a essa alta de juros, a inflação começa a cair, todo mundo vira e começa a cortar juros, o Brasil inclusive, só que aí chega num momento aqui que a turma continuou cortando e o Brasil teve que dar meia volta e voltar a subir. Por quê? Porque teve esse processo de superaquecimento da demanda interna. E quando eu olho para frente, né, para esse ano, a gente ainda vai ver, ainda está vendo, né, mais estímulos sendo colocados na economia. Desoneração do imposto de renda, o consignado privado, diversos programas aí ligados à construção, Minha Casa Minha Vida expandido, crédito, Caixa, BNDES, Banco do Brasil. Então, você tem um ritmo muito forte de estímulos, são estímulos ligados ao ano eleitoral, no momento em que a inflação estava começando a cair, mas ainda está alta, vem agora um choque de petróleo. Acho que o espaço para o Banco Central cortar os juros aqui não é muito grande, não. Como ele descolou muito do mundo, acho que tem um espaço para ele trazer o juro um pouco para baixo aqui, para uns 13, 12,5, e depois ele vai ter que dar uma parada, né? Parada para quê? Parada para entender como é que vai ser o processo eleitoral do ano que vem, né? Quando eu olho para as contas públicas, esse aqui é o crescimento das despesas ao longo dos últimos anos. Olha como inflexiona as despesas públicas no pós-pandemia, né? Você teve todos aqueles programas de aumento, né, de transferência de renda para salvar o país da pandemia, né, a economia da economia, depois volta, mas volta num patamar bem mais alto que o anterior e entra numa trajetória de crescimento bem mais alta que a anterior. Nós estamos conseguindo pagar essa conta, o governo tem sido muito eficiente em aumentar carga tributária e aumentar impostos, né? Em 2026 nós vamos bater recorde de arrecadação. Só que esse recorde de arrecadação não tem se traduzido num orçamento equilibrado. No gráfico aqui da direita, a gente tem o déficit primário, ou seja, mesmo com recorde de arrecadação, como aquele gráfico lá de cima das despesas continuou num ritmo forte, a conta seguiu no vermelho. A gente olha que como melhora a arrecadação, mas o déficit até piora um pouco. E se nós colocarmos na conta toda a promessa para o futuro, ônibus de graça, outros programas, aí o déficit tende a ser maior ainda, né? Então, acho que o grande desafio que o próximo presidente vai ter é dar um jeito de dar uma freada nesse processo grande de crescimento das despesas, porque em algum momento, né, a dívida pública vai crescendo e vai afetar a capacidade do país, inclusive, de fazer, honrar seus pagamentos, dívida pública, etc. Eu não acho que a gente vai ter um problema com os títulos públicos, eu não acho. Eu acho que o Brasil vai continuar sólido, etc. No ponto de vista de pagamento de títulos públicos, mas a alta dos juros
recente, o governo está emitindo o título a IPCA mais 7, 7,5, né? Isso aqui vai pressionar a dívida lá na frente. E a pergunta é, vamos ou não vamos ter um governo reformista? Difícil saber. Primeiro que, assim, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição, não tem a menor ideia quem vai ganhar a eleição. Se você olha para esse mapa aqui de aprovação e reprovação do governo Lula, ora a aprovação está acima, ora está abaixo. A mais recente aqui abriu de novo um pouquinho a boca, né, a reprovação subiu um pouco, a aprovação subiu, mas a minha sensação é que a gente ainda vai ver esse gráfico dançar muito ao longo do tempo, ao sabor das notícias ligadas lá ao Master, ligadas ao INSS, ligadas à candidatura efetivamente. Isso aqui é aprovação do governo, não é intenção de voto, né? As intenções de voto, hoje, as pesquisas mostram Lula e Flávio Bolsonaro muito, muito empatados no segundo turno. É muito interessante, assim, porque normalmente as pesquisas mostram vieses, né? Cada pesquisa tem seu viés. Hoje, as pesquisas estão muito iguais, todas apontando um empate técnico no segundo turno. Mas é bem cedo ainda, né? É muito cedo ainda para uma conclusão. A candidatura do Flávio acabou de ser lançada, a gente sabe que muito provavelmente o PT deve ter um arsenal de coisas contra o Flávio, esperando o momento correto para lançar, né? Ao mesmo tempo, o início de uma candidatura acaba trazendo uma certa lua de mel, uma empolgação. Como foi? Vocês lembram quando a Kamala Harris virou candidata, ela subiu, depois caiu um pouco. Então, acho que tem muita incerteza. Dá para tirar muito pouca conclusão dos movimentos de pesquisas recentes. O que a gente pode dizer é que vai ser uma campanha muito apertada, tende a ser mesmo Flávio e Bolsonaro, Flávio e Lula, na hora que o Bolsonaro aponta o seu filho como candidato, ele praticamente sufoca as demais candidaturas de centro, né? Porque o sobrenome Bolsonaro traz consigo, assim como o nome Lula traz consigo pelo menos uns 30% ali de votos, 25, 30, o sobrenome Bolsonaro também, talvez não tanto, mas traz ali um contingente bastante sólido de votos, né? E que dificulta a qualquer outra candidatura de direita ir ao segundo turno. Então a gente deve ter mesmo a eleição polarizada entre os dois. Eu tive em Brasília essa semana. Não há uma movimentação clara do centrão. A movimentação do centrão é sempre um indicador antecedente interessante, né? Porque como o centrão está sempre perto do poder, a gente vai vendo para onde eles vão se mexendo, é quem parece que tem mais chance de ganhar a eleição, né? Não tem uma movimentação clara desse lado. Então, por isso é difícil antever se vai haver uma reforma, se vai haver um calendário de reformas para ajustar aquele ponto das contas públicas que eu mostrei. Então, para fechar aqui minha fala, estamos num ambiente internacional volátil, incerto, mas que não necessariamente é ruim para o Brasil, né? A dinâmica recente do câmbio tem mostrado isso. A gente acha que ainda vai viver uma lua de mel interessante com os investidores internacionais, principalmente nos próximos meses, quando ainda está longe da eleição, esses debates não esquentaram ainda. Mas, primeiro, a gente não sabe se a guerra internacional vai ganhar mais corpo, mais força ou não. Tem gente que diz que esse estreito vai ficar fechado, o petróleo vai para 120, não tem como. Tem gente que diz que assim, a munição está terminando, eles vão chegar num acordo e as coisas vão voltar ao normal em uma semana. Então, quer dizer, tem opinião para todo lado, né? Mas o fato é que a guerra está se prolongando e isso em algum momento pode trazer mais volatilidade para os mercados. E a mesma coisa aqui no Brasil, né? O quadro de curto prazo ele é equilibrado, é ok, a economia está andando, muito respondendo aos estímulos que o governo está colocando na economia, a inflação subiu, mas não subiu muito, e o Banco Central vai cortar juros. Mas a capacidade de sustentar esse regime num ambiente de despesas que cresce muito além das receitas, e as receitas estão crescendo, né? Então mostram que a despesa tem um problema estrutural ali, enquanto a gente não tiver o desdobramento das eleições, uma clareza mais, né, nítida ali de
como vão ser as equipes econômicas e qual o plano de governo para frente, muito provavelmente a gente vai ter mais volatilidade, né? Se a gente olhar para as nossas projeções aqui, nós estamos vendo a taxa Selic caindo a 12,5, como eu falei, estou começando a ficar com dúvida desse 12,5 aqui, do jeito que o petróleo está ficando mais alto, mas a inflação aqui em torno de 4, e o câmbio, cadê o câmbio aqui? O câmbio voltando aqui, ó, cadê ele? Quantas por setor externo, tá aqui, ó, taxa de câmbio 5,60. A gente não compra muito que esse ambiente, essa lua de mel do Brasil com o investidor internacional vai durar a um ambiente global no ano que vem mais incerto e o ambiente eleitoral. A gente acha que dá uma premiada de novo aí em torno de 5,5, nada grave, mas um câmbio que se desvaloriza um pouquinho ao longo dos próximos meses. Tá certo, Paulo? Deixa eu parar por aqui, né, e devolver a palavra para vocês aí, para a gente ter um tempo aqui para debates e discussões. Obrigado, viu, gente? A gente que agradece, Caio, show de bola. Obrigado aí pela aula, aí, pelos números que você vem apresentando. Pessoal, é isso, né? Um bate-papo, a gente está abrindo também para vocês fazerem perguntas, então quem quiser fazer pergunta, só levantar a mãozinha que eu vou chamando. Nelson começa, vamos lá. Precisa abrir o seu microfone. Boa noite, pessoal. Vai lá. Cara, em relação à economia internacional, a situação macroeconômica, ela está muito bem definida, como você falou. A minha questão maior, hoje, é em relação à economia local, em relação ao trabalho. Esses índices, na minha percepção, as curvas são inversamente proporcionais. Quanto mais emprego, menor BPC, Bolsa Família. E como é que você explica hoje? O menor emprego e a maior, quer dizer, um incentivo, uma injeção de recursos do governo federal na economia. Ou o índice está distorcido, ou eu não consigo entender. Como é que você classificaria isso? Excelente pergunta, né? Só acho que você tem toda a razão. Intuitivamente, os programas sociais, especialmente o seguro-desemprego, ele deveria correlacionar negativamente com a atividade econômica. Ou seja, você gasta mais seguro-desemprego no momento em que o desemprego está alto e as pessoas estão desempregadas, né? E gasta menos quando o mercado de trabalho está aquecido e as pessoas estão empregadas. Agora, o desenho do seguro-desemprego no Brasil, ele leva a um movimento contrário quando a economia está muito aquecida. O que está acontecendo hoje? Como teve esse processo de, primeiro, o crescimento muito forte das transferências de renda, que tirou gente do mercado de trabalho formal, né? Pessoas continuam trabalhando, mas trabalhando informalmente, fazendo, né, um bico aqui, um bico ali, um Uber, né, para não perder o benefício, né? O que a gente tem visto nos números do emprego é uma altíssima rotatividade. Ou seja, a pessoa entra no emprego, fica 6 meses, cava uma demissão e vai ganhar seguro-desemprego, né? E aí, porque como ele tem confiança de que o mercado de trabalho está aquecido, ele vai ser empregado de novo, ele fica 3 meses ali no seguro-desemprego, depois vai trabalhar, arruma outro vínculo formal. Então, trabalha 5, 6 meses, sai, já tem direito ao auxílio-desemprego de novo, fica mais 3 meses no auxílio-desemprego. Então, o auxílio-desemprego aumenta a despesa por conta dessa forma de desenho, né? Então, como que termina essa história? Acho que termina com um crescimento ainda maior dos salários, que no fundo o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, olha, se o mercado de trabalho está tão forte, a injeção adicional de estímulos, de benefícios, não deveria ser tão grande, porque as pessoas têm emprego, né? Só que é muito mais... O modelo, né, o regime é um regime de aumentar as transferências de renda, que a gente tem visto agora. E isso acaba distorcendo mais o mercado de trabalho lá na frente. Então tem uma correlação entre as duas coisas, né? Com atividade forte, será que fazia sentido desonerar o imposto de renda até R$5.000, R$7.000? Ou essas pessoas estão empregadas, pode contribuir um pedaço? Não? A decisão foi ampliar, né,
a faixa de seguro-desemprego. Uhum. Isso eu acho que certamente vai ter um efeito adicional ali na demanda por mão de obra. A escala 6x1 é outro tema que precisa ser monitorado de perto. Acho que assim, é um pleito absolutamente legítimo da sociedade discutir, mas vai ter efeito de curto prazo, de aumento de custo de produção, num ambiente em que já está muito apertado o mercado de trabalho e já está caro, né? Ou seja, acho que a gente vai passar por diversas transformações aqui antes de ver um equilíbrio lá na frente. Um risco que nós Perfeito. temos nessa transição é o risco de inflação, porque como acaba tendo muito dinheiro em circulação, do seguro-desemprego, do emprego mesmo, de outros programas de transferência, você pode acabar pressionando preços ao longo do tempo. Perfeito. Obrigado, Caio. Marcelo, se quiser falar, por favor. Está com o microfone fechado, Marcelo. Obrigado, boa noite Boa, a boa. todos. Caio, prazer falar com você. Boa noite, A minha Marcelo. pergunta é o seguinte: crédito privado. Nós estamos vendo os problemas aí, né, com GPA, Raizen, Braskem. Claro que são casos distintos, mas os juros altos não estão afetando demais as empresas brasileiras, e empresas que até então eram bem estáveis. Elas correm o risco de começar a ter problemas e eventualmente até default por conta do cenário atual? Olha, deixo de separar a sua pergunta em dois pedaços, né? O pedaço mais macroeconômico, né? E depois o pedaço sobre o mercado de crédito mesmo, o mercado de investimento, né? Que cresceu muito nos últimos tempos, né? Do ponto de vista macro, a gente não está vendo um problema de crédito na economia brasileira. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o problema de crédito ele pode aparecer porque pega o ciclo de 2014, 2015, tem uma grande recessão forte, porque teve um choque externo, porque a economia estava sobrealavancada, porque o Banco Central subiu juros muito fortemente para combater a inflação, a economia toda vem para baixo, a inadimplência sobe naturalmente, porque você tem uma recessão econômica, e se as empresas estão muito alavancadas, você pode ter uma crise sistêmica, né, de crédito. Se os bancos estão muito expostos a empréstimos à pessoa física, o desemprego sobe, esse cara não consegue pagar, você tem um problema sistêmico no crédito. Aí são crises fortes, violentas, né? Não tem indicação nessa direção, né? Crédito pessoa física, com esse mercado de trabalho, essa transferência de renda, está bastante seguro, né? As pessoas estão repagando suas dívidas, aumentou um pouco a inadimplência, mas é natural, porque aumentou muito o endividamento também, o que não é necessariamente ruim, né? O fato das pessoas estarem endividadas não é ruim. A pessoa comprou uma casa, comprou um carro, e não quis pagar à vista, é justo, né? Isso também é classificado como endividado. Às vezes, hoje de manhã eu estava ouvindo no rádio a pessoa falando, as famílias brasileiras estão endividadas, tal. Isso não é necessariamente ruim. Muito endividadas, especialmente em relação à sua renda, pode ser um problema, né? Mas assim, não estou vendo isso. E nas empresas, tem um pedaço das empresas aqui que se beneficiam desse ambiente de demanda mais forte, de mais dinheiro em circulação, de programas, né? Pega o setor de construção, ele se beneficia muito do Minha Casa Minha Vida, que né, acelerou muito, etc., né, e outros. As empresas grandes, elas emitiram bastante nos últimos anos, né, as debêntures incentivadas, etc. E a maioria delas tem uma boa gestão e dinheiro em caixa, né, e não vão enfrentar uma virada econômica muito ruim pela frente. Algumas ali sofrem mais com 15% de juros, sem dúvida, mas não, também do ponto de vista do crédito das empresas, a gente não vê, assim, não é aquela coisa assim, de repente a gente vai acordar de manhã, teve uma grande virada, inadimplência disparou, quebradeira, tal. Não tem nenhum sinal do ponto de vista macro que isso pode acontecer no curto prazo. Dito isso, o crédito privado, que nós investimos aqui, basicamente é comprar debêntures de uma empresa, não estou comprando a debênture do país, isso é o Tesouro, não estou comprando o risco macroeconômico, estou comprando uma empresa. Eu sei lá o que o gestor dessa empresa fez, em termos de tomada de decisão. Então,
num ambiente normal, é muito possível que tenha uma empresa quebrando aqui, outra ali, o cara tomou a decisão errada, se alavancou no momento errado. Mesmo o setor agrícola foi muito bom nos últimos anos, mas teve gente que sobrealavancou e agora está passando por uma dificuldade. Os maiores até consolidam, mas os menores sofrem. Se você comprou um crédito privado de uma empresa que tomou decisões equivocadas ou até fraudes, pode acontecer, né? A gente viu alguns casos. Aí não é comigo, aí a culpa não é minha, macroeconômico aqui. Mas esses eventos podem acontecer e tendem a acontecer, né? O mercado de crédito privado no Brasil se desenvolveu muito rapidamente, muito fortemente nos últimos anos. A maioria das pessoas estão se acostumando a essa classe de ativos, né? Que é uma classe de ativos que é muito bacana, porque a empresa é boa, te paga um juro super alto, é isento, muitas vezes é isento de imposto de renda, então é mais atrativo do que o Tesouro Direto, mas é aquela coisa de... Outro dia um amigo meu falou, e é aquela coisa de coletar moeda no trilho do trem. Você vai pegando, mas se der uma bobeada aí o trem passar, meu amigo, é zero, né? Aquele papel, você concentrou numa empresa, você diria, a empresa é ótima, anos aí, deu tudo certo e tal, mas lojas americanas, eu gosto desse exemplo, lojas americanas é uma empresa que você olhava e falava assim, pô, vai de olho fechado, tá no mundo, Brasil inteiro, super... Quebrou, vai a zero. E por questões de fraude nesse caso, né? Não foi nem questões de mercado, não foi nem decisão de mercado errada, isso pode acontecer, né? Então a minha sensação é que o que está acontecendo no mercado das empresas é um pouco isso. E está chamando mais atenção agora do que em outros momentos por causa do grande avanço de investimento em crédito privado, né, nos últimos tempos. Está chamando mais atenção, as pessoas estão mais preocupadas. Então, de novo, eu não acho que vai ter uma quebradeira, efeito dominó, nada disso, mas alguns ovos podem ser rachados no momento de que você tem uma chacoalhada, né? As empresas estão mais alavancadas, se ela tomou decisão errada do que fazer com esse dinheiro, ela pode ter problema. Mas, Caio, eu vou pegar Muito carona obrigado. na pergunta do Marcelo. Desculpa, Marcelo. Está respondido? Vou pegar uma carona na pergunta obrigado. dele, porque eu penso assim, sei lá, uma empresa que pegou um dinheiro emprestado alguns anos atrás e ela está se refinanciando hoje a um juros tão alto, vira um obstáculo, né? Talvez, né? É um dificultador, né? Então, eu acredito que isso seja um problema que a gente tem que prestar atenção. E até ser, na visão do Banco Central, esse é um problema que, 15 é muito, né? Sei lá Isso, se não, isso. talvez Concordo. tenha um rebalanceamento aí em função disso. O efeito macro que pode ter, a parte macro, eu falei, a culpa não é minha, mais ou menos, tem uma culpazinha minha aqui, que é esse juro de 15%, né, que reflete o desequilíbrio fiscal que eu tinha mostrado antes, né? Legal. Mais alguém, pessoal? Pode falar, Marcos. Boa noite, Caio, tudo bem? Obrigado aí pela sua análise. Boa noite. Queria que você comentasse um pouco desse momento institucional que a gente está vivendo e quais são as possíveis consequências que a gente pode ter para o futuro, dada essa bagunça toda, dado o fato que a gente está vendo aí que no Brasil talvez o crime compense. Como é que você está vendo isso tudo e quais são os possíveis impactos aí? Pois é, essa é também uma excelente pergunta, difícil de responder, né? Porque foge ali a lógica, a racionalidade do funcionamento da economia, né? Que é um pouco aquela história ali. Você pode ter empresas que tomaram decisões erradas de investimento, né? Tentando acertar, toma a decisão errada, a empresa pode sofrer muito e eventualmente ela pode quebrar, né? Agora, o que nós estamos observando não é isso, né? O que nós estamos observando é uma gestão muito mais complexa, muito mais temerária das empresas e que acaba envolvendo a fiscalização, autoridades, leis, né? Até onde a gente pode chegar nessas investigações? Difícil dizer, né? Eu mencionei que eu tive conversando com os investidores gringos lá, né, 2 semanas atrás e tal. Esses caras perguntam assim, e o Master? O que vai dar o Master? Em outros tempos, ou se a situação fosse de má gestão, a pergunta era, pois isso aí pode levar a uma crise bancária?
o Banco Central do Brasil regula mal, as leis brasileiras são ruins. Estou no campo econômico aqui, né? O cara está preocupado com efeitos econômicos. Pô, se a lei se a regulação é ruim, puta, eu preciso pensar duas vezes em investir no Brasil, porque o sistema bancário é muito delicado, ele pode gerar uma crise sistêmica e você pode ter uma grande recessão. Não era essa a pergunta que eu recebia. As pessoas sabem que a regulação bancária no Brasil, aliás, quando teve a crise de 2009, 2008, os bancos vinham ao Brasil para copiar a legislação bancária do Brasil, que era muito bem feita. Claro, né, depois de tanta pancada que nós tivemos na época da hiperinflação e plano real, etc., a construção do modelo de regulação brasileiro foi muito bem feito. Só que se você tem uma pessoa que está corrompida, não importa a regra, né? Não importa se a regra é boa ou não. Né? Se a pessoa está corrompida e ela não vai, e a gente viu que chegou ao Banco Central também isso, né, pequeno ali, mas teve um braço, o grau de incerteza é muito maior, né? Porque não adianta a regra se a condução não é bem feita. Então a pergunta era, qual a extensão desse problema? E a minha resposta era, isso é mais ou menos parecido com a história dos Epstein Files, né, lá dos Estados Unidos. Você não sabe quem está envolvido. Não, de repente aparece foto de gente ali do príncipe, do primeiro-ministro não sei da onde, do Clinton de um lado, do Trump do outro. Então, isso gera um risco institucional para frente relevante. Pode terminar muito bem, com uma resposta contundente, né? Mas pode terminar mal. Mal no sentido de que você deixa ali uma das coisas que faz os investidores, todos nós, né, investidores, não investidores internacionais, mas investidor ponto, investir em certo ativo é a percepção de que institucionalmente aquele país funciona, aquela empresa funciona. Se nós tivermos uma percepção, e olha que não está difícil ser bom aqui, né? Porque nós estamos competindo com China, com Rússia, Rússia os caras jogam o nego da janela lá, né? Então, assim, é só se minimamente arrumadinho, assim, as coisas funcionando como estavam funcionando, que você já fica, no relativo, melhor do que muitos países emergentes. Agora, o tamanho da crise que a gente parece ter pela frente é muito grande. Então, eu concordo com você que se nós não tivermos uma resposta contundente, lembra que eu falei lá do início dos Estados Unidos, que deixou de ser ali a referência, perdeu um pouquinho, mas os Estados Unidos ainda perdeu um pouquinho. Aqui, se isso acontecer, eu acho que a gente pode perder muito e, de fato, tá no radar do investidor. O cara está me perguntando isso. Né? E não está me perguntando por questões econômicas, está me perguntando na linha da pergunta que você fez, e é uma pergunta que a gente sabe que tem efeito lá na frente, mas não sabe, consegue dar uma resposta clara agora. Beleza, obrigado. O nome está aparecendo aqui a Versa, mas... Pode ir, você mesmo. Desculpa. Primeiro, boa noite a todos. Primeiro, obrigado da oportunidade da pergunta. Eu queria voltar ao assunto da escala 6x1, que possivelmente vai ser, no ano eleitoral, tem grande possibilidade de passar. Isso. Você poderia, Megali, por gentileza, fazer uma análise de aspectos positivos e negativos da aprovação dessa medida? Né? Teremos a questão da produtividade, pode aumentar custos, por outro lado, é uma entrada forçada de uma quantidade de mão de obra dentro da economia. Uhum. Você vê, queria que você fizesse esses prós e contras, assim, na tua opinião, o que você projeta. Obrigado. Boa. Acho importante mesmo, porque eu concordo com você. Eu acho que a probabilidade desse tema ser aprovado é bastante grande, né? E eu vou falar aqui do 6x1, vou falar do impacto do que a gente lê e acompanha de mercado de trabalho, e depois eu quero falar de um risco fiscal que pode vir junto aí, né? A economia está acostumada com a escala 6x1, né? Está montada desse jeito. Então, a mudança, não necessariamente, não é porque a economia está acostumada que não pode mudar, né? A mudança, enfim, faz sentido a pessoa que trabalhar 5 dias em vez de trabalhar
6. Não sei se isso precisa estar na Constituição brasileira. Não sei se isso não pode ser feito de forma de negocial, né? E traduzindo em salários mais altos ou mais baixos, etc. Mas isso é um outro ponto. Implementada, como a economia está muito acostumada, como principalmente o setor de serviços, depende, supermercado, farmácias, tal, estão abertos todos os dias, né? Então, você vai precisar de mais gente ali para trabalhar, porque não é só um movimento de redução de escala. Não é que você diminuiu de 44 para 40 horas semanais, que dá para... As pessoas continuam trabalhando nos mesmos dias, mas saem uma hora antes, né? Agora você tem um problema de dias mesmo de trabalho. Você vai ter um dia lá que a pessoa não pode trabalhar, só pode trabalhar 5. Talvez ela mesmo faça um bico na própria empresa e trabalhe no 6º dia ganhando um pouquinho mais. Talvez aconteça, né? Eu acho que muita gente que não vai trabalhar no 6º dia vai arrumar um bico para completar a renda, né? É difícil fazer essa análise que eu estou fazendo, porque isso eu conversei com muito economista focado em mercado de trabalho, assim, não há dados bons para dizer quantas pessoas... Ninguém sabe no Brasil hoje quantas pessoas trabalham 6 por 1, 5 por 2, não se tem uma clareza com relação a isso, os dados não são muito claros, então tem essa dificuldade de fazer a conta, né? Então, eu acho que, pelo menos no curto prazo, ainda mais com esse ambiente de mercado de trabalho muito aquecido que a gente está vendo, acho que o aumento de custo de produção vai ser concreto, né? Isso pode se traduzir em inflação, pode se traduzir em... Do lado positivo, para além da questão ali da pessoa poder ficar 2 dias em casa, eventualmente e tal, a gente está passando por um choque global de produtividade muito relevante de inteligência artificial e muitas vezes, por exemplo, a pandemia, um efeito colateral positivo da pandemia é que ela destravou produtividade, destravou isso aqui, ó, isso aqui não existia antes da pandemia, né? Então a gente foi meio forçado, não sei se foi esse ponto que você fez ali, mas foi meio forçado, foi empurrado a ganhar produtividade, né? As empresas já estão nessa, tá? Porque independente do 6 por 1, elas já não estão conseguindo contratar gente suficiente para abrir supermercado, farmácias, né? Então, isso pode levar ao longo do tempo a um ganho de produtividade e um reequilíbrio enfim, de qualidade de vida, de produtividade mesmo. As pessoas trabalham menos, são mais produtivas. Tem esses efeitos realmente acontecem, né? Estudos que olham para outros momentos de redução de carga de horas trabalhadas mostram que a economia foi se ajustando, foi se adaptando, tal, né? Mas assim, o mínimo que acho que é preciso acontecer, e isso todos apontam, é que essa coisa seja feita de forma gradual, né, para que a economia vai se adaptando. Qual é o meu medo principal do ponto de vista fiscal agora? Que isso já apareceu. Fala assim, não, o problema é que vai aumentar o custo de produção das empresas. Não tem problema, desonera a folha de pagamento, desonera... Né? Então, aí você fica um ganha-ganha, as pessoas trabalham menos, as empresas pagam menos impostos, só que a conta vai toda para a viúva, né? Então, eu acho que a forma, isso é uma coisa muito forte no momento da economia para ser aprovada de sopetão. Agora, quando eu vejo o presidente da Câmara dos Deputados comparando isso à escravidão, né, eu falo, pô, vai aprovar, né? Então, acho que as empresas têm que estar, e outro dia eu tive com o pessoal da indústria têxtil, eles estão ali focados em cima disso, está todo mundo focado em cima disso, porque já percebeu que essa mudança constitucional vai acontecer. Vou passar para o Marcos e, pessoal, vamos também, acho que eu vou jogar como última pergunta, para a gente respeitar o tempo aí de todo mundo. Tem mais 2, vai o cara. Duas, vamos vai lá, Marcos, vai lá. Você está com o microfone fechado, Marcos. Está fechado. Desculpe, estão me ouvindo boa, agora? Boa. Agora Boa temos, vamos lá. Desculpe. Imagina. A minha pergunta é, historicamente, quando tem eleição, geralmente a Bolsa, ela, dependendo de quem está na frente, ou passava na frente, ela caía e subia.
ficar aquela gangorra, né? E pelo que eu vi, eu estou percebendo, quando os últimos aumentos da bolsa aí que foi bastante e agora desceu um pouco, na sua opinião, em questão de investimento mesmo, a questão deles, os dois candidatos estarem próximos a lá, isso faz em questão a eleição direta, que a bolsa ela pode, dependendo do se o candidato da direita estiver na frente, continuar subindo, não muda nada, ou dependendo se o candidato da esquerda estiver dar uma decolada, a bolsa ou os investimentos aí pode regredir, no caso, cair. Ou você acha que isso já passou, que não existe esse susto no mercado? Outra coisa, fazendo mais uma perguntinha em questão internacional, pelo que eu ouço, o presidente Trump, ele tem aí nos planos dele fazer com que a moeda perca valor, o dólar, né? Isso em questão de investimento internacional, o que que você acha de tudo isso? Você acha que mesmo os investidores internacionais saindo da bolsa brasileira ou entrando, ou continuando a aumentar de alguma forma, a política do Trump de baixar o valor da moeda, do dólar no caso, ela não vai impactar aqui, mesmo eles, no caso, saindo, e vai aumentar o valor do dólar, talvez com a política do Trump nesse pensamento ele não ficaria com risco de continuar abaixo aqui no Brasil, não só no Brasil, não está caindo perante as moedas do mundo inteiro? Boa, vamos começar com a da Bolsa, né? Acho que assim, dividiria em duas etapas. Primeiro, a eleição ainda está muito longe e acho muito difícil a gente ter um quadro daqui a 5 meses muito diferente do quadro atual que a gente está. Claro que, né, tem sempre aviões, facadas e coisas que podem acontecer, mas no ambiente normal, acho muito difícil o Lula não ter quase metade dos votos e muito difícil o Flávio não ter quase metade dos votos, das outras metades. Então, acho muito, de novo, né, acho que vai ser difícil ficar claro que um lado ou outro venceu, né? E, portanto, o mercado, se tem uma preferência, vai ter mexida, mas não vai caminhar numa direção ou na outra, porque eu acho que não vai ficar claro quem vai ganhar a eleição, pelo menos nos próximos 3 ou 4 meses, né? Então, eu acho que a Bolsa ela não vai andar muito ao sabor das eleições e dos debates, ou a Bolsa ou outros ativos, nos próximos meses. Ainda tem as eleições, os candidatos precisam se confirmar, os debates começarem. Então, eu diria, pelo menos assim, o segundo trimestre vai continuar fazendo pouco efeito. Traz volatilidade no dia. Mexe um pouco aqui, vai, volta, que nem no dia que o Bolsonaro anunciou o Flávio, os mercados deram uma boa piorada, né? Porque tinha a impressão que o Tarcísio seria melhor que o Flávio, mas não voltou tudo já, tá? Então, assim, eu acho que essas coisas vão ficar um pouco mais lá adiante. E eu não vejo muito essa questão da esquerda e direita, não, para te falar a verdade. É um pouco mais de percepção de populismo ou reformismo, né? É possível candidatos de esquerda reformistas e candidatos de esquerda populistas, eu vejo candidatos de direita reformistas e de direita populistas. Então vai depender muito ali de como é que vai ser o time que vai ser montado, quais são, o presidente Gabriel Galípolo está fazendo um belo trabalho no Banco Central. Eu já ouvi que pode ser o Galípolo, o novo ministro do Lula, acho que tem uma possibilidade de vir algumas reformas, se esse for o caso, mas está muito cedo ainda para cravar se a gente vai conseguir fazer as reformas necessárias para reequilibrar a economia, tá? Então, eu dissociaria um pouco traz volatilidade, traz incerteza, mas eu dissociaria tendências a necessariamente as eleições ou mesmo a eleição, né? Especialmente com os gringos. Os gringos, você conversa com eles, os caras falam, pô, Lula já foi presidente 3 vezes, vai ser mais uma vez. Qual a novidade? É um cara conhecido, o mercado já subiu muito com o Lula, já caiu muito com o Lula, já subiu com o Bolsonaro, já caiu com o Bolsonaro. Então, assim, acho que o nome é menos importante, o mais importante vai ser a capacidade e a vontade de fazer reformas do ponto de vista fiscal, né? Sim.
E sobre o Trump, assim, o dólar fraco beneficia o Brasil, beneficia os países emergentes de forma geral, porque se ele quer desenfraquecer a moeda lá, fortalece, vai ter que enfraquecer contra quem, né? Então é por isso que assim essa tendência toda que ele tem feito, esse barulho todo que ele tem feito, gerou fluxo de capitais para cá, né? Agora, assim, os Estados Unidos continua sendo a principal economia do mundo. Então, uma canelada muito grosseira pode reverter tudo isso. Do que é uma canelada grosseira? Uma a gente se livrou já, tá? Que é, por exemplo, a mudança no Banco Central. Eu estava muito preocupado se o Trump fosse, em nome de depreciar a moeda, né, cortar os juros, colocasse um nome político no Banco Central, que não fosse atuar de forma técnica, né, e fosse atuar de forma mais nessa direção ali de forçar a barra nos juros para forçar a barra no câmbio. E aí a gente poderia ter isso acontecer de forma muito desorganizada, porque o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele é praticamente o Banco Central do mundo inteiro, né? Ele provê liquidez no momento de crise, ele é ele é quem tem capacidade de enfrentar grandes crises. Se ele abandonou a técnica e virou político, a perspectiva financeira global piora muito. Ele já fez a indicação do próximo presidente do Banco Central e é um nome técnico, um economista bem treinado, com muita experiência, com bom trânsito no setor real. Então, acho que essa a gente se livrou. Essa era a coisa que eu estava mais preocupado, na verdade, né? Mas, enfim, ele ainda tem um tempo aqui, mas vai chegando, vai passando a eleição, o midterms election, vai chegando na segunda parte do mandato, a força também vai acabando, né? Ele não pode ser reeleito. Então, acho que ele conseguiu um pedaço ali de deixar o juro um pouco mais baixo, o dólar perdeu um pouco de valor, mas eu não sei se ele vai conseguir implementar mais medidas nessa direção daqui para frente. Obrigado, André. Obrigado. Acho que a gente tem mais uma, né? Vamos lá, Paulo. Carlos. Então, eu queria ouvir um pouco sobre China. Acho que os Estados Unidos vem perdendo bastante hegemonia em vários setores, indústria automobilística, por exemplo, eventualmente desvalorizando o dólar. Enquanto isso, China vai comendo pelas bordas e já é talvez uma das maiores potências, agora com terras raras, com um monte de coisa que vem pela frente, inteligência artificial, inclusive. Eu queria ouvir um pouco seu posicionamento sobre China nessa história toda. Boa, né? Tem tanta coisa acontecendo no globo que a gente fala de economia internacional e às vezes passa por cima de temas muito relevantes como esse. Foi bom você ter perguntado, Carlos. Acho que a China, de fato, assim, ela nos últimos anos, ela tomou o protagonismo do comércio global em tudo, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você falava assim, você quer comprar produto barato é na China, mas quer comprar produto bom é na Europa. Quer comprar sei lá, um trator, uma coisa para construção pesada, guindaste e tal, pô, a China é metade do preço, mas pô, não confiaria muito não. Isso vale para tudo, automóveis, valia para tudo, né? Nesses últimos 15 anos, isso acabou, né? A qualidade, eles ganharam qualidade, bem ou mal ali, né? E passaram também, tanto que a Europa está com uma situação muito, muito complicada, especialmente a Alemanha, né? A Alemanha era a força econômica da Europa porque tinha toda essa produção. Agora a China produz tão bem quanto a Alemanha, bem mais barato, e a Alemanha não tem o turismo de outras regiões ali, tem um pouco, mas não é igual a Itália, a França, né? Mesmo a Península Ibérica. Então a Alemanha está ficando para trás nesse processo. Qual é o problema da China? O problema da China é interno, né? É demanda interna. Né, o regime foi se tornando, já era muito austero, muito duro, foi se tornando mais austero, mais duro e mais opaco né, com o avanço do Xi em mandatos subsequentes. A demanda interna, o governo fica colocando um monte de estímulo, eles não conseguem incentivar o consumo porque lá não tem previdência, então as pessoas poupam. É mais ou menos o que aconteceu no Japão lá atrás, né? Depois que o Japão deu aquele grande salto na década de 80, as pessoas começaram a falar assim, não, peraí que agora eu preciso poupar, não quero mais gastar, e a economia do Japão se estancou. Mas num nível mais rico da China ainda não. Então, assim, eu acho que a China, do lado da oferta, produção, ela
continua crescendo e a inflação está baixa no Brasil, em parte porque a China está inundando o país de produto barato, né? De automóvel a têxteis, né? Isso em todo o resto. Então, a China tem um problema na sua demanda interna, tem um problema de crescimento, tem problema de... Isso pode afetar a sustentabilidade do regime ao longo do tempo, porque as pessoas vão começando a ficar mais, né, sentindo mais sufocadas, com menos dinheiro, qualidade de vida pior, né? Agora, do ponto de vista do imperialismo chinês, e é um pouco disso que o Trump está querendo combater, a China está muito adiante, porque ela é mais produtiva, e ela, assim, como não é uma democracia, as coisas acontecem, né? Eu estava vendo um economista americano falar, e ele falava assim, um país emergente senta para negociar com os Estados Unidos, ele sai, para fazer um acordo de cooperação com os Estados Unidos, ele sai com um MOU assinado, com um memorando de intenções assinado. Tira foto, é isso. O cara senta com a China, ele sai com 3 portos, 2 aeroportos, feito, né? Porque a China toma a decisão, vem aqui, manda um monte de chinês para cá, é quase trabalho escravo, manda os caras para cá, os caras constroem tudo, né? E então, para o emergente, para o que quer desenvolver o seu país, é muito tentador chamar o chinês e falar, cara, vem para cá, bota dinheiro aqui, resolve tudo. O chinês vai falar, ok, mas eu quero ter meu footprint aqui, minha digital aqui no seu mapa de influência. Não, tudo bem, vem aqui que eu estou precisando fazer, estou precisando de aeroporto, estrada, tal, né? Então, a China compete com os Estados Unidos de alguma forma desigual nesse sentido, né? Os Estados Unidos é mais arrogante, mais de longe, e como é uma democracia, ele não pode simplesmente sair fazendo, tem que ter autorização do Congresso e tal. Na China, a banda toca um pouco diferente, né? Legal, Caio, eu vou finalizar, vou tentar só dar uma resumida de coisas que eu ouvi aqui, tá? Vocês me corrijam, né? Assim, mas acho que é legal falar sobre o olhar dos investimentos, que né, pelo que a gente está vendo, a gente tem um juros de 15 com uma tendência de queda. O que a gente acha é que 15 é muito juros e 12 também é muito juros. Então, aos olhos do investidor... Ainda é muito juro. Ainda é muito juros. Então, aos olhos do investidor, você prefixar taxa de 13, 14, 15, acho que é sempre bom. Poxa, pode ser que tenhamos um problema fiscal e os juros voltem a subir, então talvez de estar pós-fixado, você também vai flutuar num juros muito alto por um bom tempo. Como existe um risco inflacionário, também está a inflação, é importante. E hoje a gente tem ativos pagando IPCA mais 7, mais 8, mais 9. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque acho que a diversificação ela é cada vez mais clara que ela é importante. E em classes de ativo, né, nós vimos, né, mesmo no cenário de juros de 15% ao ano, a Bolsa vem batendo recorde atrás de recorde. E como o Caio falou, o Brasil é uma das vilas dos norte. Se a gente não fizer muita bobagem, a gente deve continuar atraindo capital. Então, investir em Bolsa também continua interessante. Então, acho que a escolha dos ativos, seja em crédito privado ou em renda variável, estar em renda fixa em todos os tipos, né, tanto pós quanto pré, quanto inflação, é a estratégia, é a diversificação. E falando em diversificação, eu acho que a gente não pode ignorar a moeda, né? Então, acho que a gente tem um dólar hoje 5,10, 5,15, e me desculpem, mas nós nunca vamos ser uma Suíça. Por melhor que a gente faça, uma hora as coisas se ajustam, né? O próprio Trump não é para sempre, né? Pode ser que daqui 3, 4 anos tenha um outro lá. Então, olhando em médio e curto prazo, a gente tem que estar diversificado em moeda. E se você está em dólar e acha que o Brasil é bom, você pode estar em dólar investindo no Brasil, você pode estar em dólar investindo na China. Então, queria dar essa concluída, né? Me perdoe se eu estou colocando ideia na cabeça, mas foi o que eu li disso tudo. E digo, né, os assessores da WShow estão preparadíssimos para dar esse tipo de suporte para cada um de vocês. E em nome de todos eles e de todos vocês presentes, Caio, eu agradeço aí a tua presença, a tanta informação positiva que você deu para a gente. E é isso, pessoal. Legal, Paulo. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês aqui. Contem com a gente. E a gente tem relatórios diários, semanais, mensais. Tem o nosso Morning Call todo dia às 8 da manhã, 8h20 da manhã no YouTube. Então, assim, o que vocês precisarem da gente, estou à disposição aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Caio. Um abração, Well gente. for all, Tchau. Obrigado, Caio. Caio. Nosso slogan que é Well for all. Vamos com tudo. Isso, é isso aí. Valeu. Até logo. Boa noite, pessoal.